Você já sentiu que com o tempo as pessoas começam a se afastar de você? Sem uma briga, sem um motivo claro, apenas silêncio? Muitas vezes o que está acontecendo não é visível. São hábitos silenciosos, pequenos gestos que parecem inofensivos, mas que aos poucos corroem o respeito que os outros têm por você. E o pior, quase ninguém te avisa sobre isso. Neste vídeo, eu quero abrir o jogo e falar sobre 4 atitudes tóxicas que destroem a sua credibilidade e como você pode se livrar delas. Prepare seu café, se acomode aí, porque essa conversa vai direto ao ponto. E se você quiser fazer parte dessa reflexão, comenta aqui embaixo. Vida abundante, simples e direto. Isso me ajuda a saber que você está comigo nessa jornada. Hábito 1. Falar dos outros pelas costas. Eu sempre achei que fofocar era algo inofensivo, uma espécie de tempero para conversas comuns, às vezes engraçado, outras vezes só um comentário bobo para preencher o silêncio. Ninguém parecia se importar, todo mundo fazia. Era quase um costume social, até o dia em que eu perdi um amigo por causa disso. Foi no ensino médio, ele confiou em mim. Me contou algo que mexia com ele de verdade, um problema familiar, pesado. Eu ouvi e guardei por alguns dias, mas a imaturidade e talvez a vaidade de parecer alguém por dentro das coisas falou mais alto. E eu comentei com um outro colega, não contei tudo, mas foi o suficiente. 2 dias depois, o assunto estava na boca da turma inteira. Ele ficou sabendo, me encarou com um olhar que não dizia raiva, dizia decepção. Um tipo de silêncio que grita, nunca mais falou comigo, nunca mais confiou. E sinceramente, eu entendi o motivo. Ali, eu aprendi uma lição que me persegue até hoje. Se você fala dos outros com facilidade, as pessoas ao seu redor assumem que você também fala delas. E é verdade. Ninguém respeita alguém que não sabe calar. Pode até rir com você, se divertir com seus comentários, mas vai manter distância quando o assunto for sério. Porque quem espalha um segredo dificilmente merece ouvir outro. No estoicismo, Epicteto era direto sobre isso. Ele dizia: fale pouco e quando falar, fale do que é necessário. Essa frase é uma faca afiada. Ela corta o excesso, corta a vaidade, corta a necessidade infantil de estar sempre opinando, sempre comentando, sempre sendo visto. Porque, no fim das contas, o que é a fofoca, senão uma tentativa disfarçada de se sentir importante? Olha o que eu sei. Sabia dessa? Mas não conta pra ninguém, tá? Só que quem realmente é importante não precisa provar que sabe. Eles guardam, eles protegem, eles escutam e silenciam. E há algo poderoso no silêncio. Silêncio comunica firmeza, silêncio comunica sabedoria, silêncio impõe respeito. No mundo dos fracos, quem fala mais alto parece ter razão. Mas no mundo dos fortes, quem fala menos costuma ser o mais temido. Quantas oportunidades já foram perdidas por uma frase dita na hora errada? Quantas amizades quebradas por comentários que não precisavam existir? Quantas portas fechadas porque alguém não soube calar? O estoico não é aquele que finge ser bom, é aquele que se domina, e dominar a própria língua é um dos maiores desafios. Você pode treinar seu corpo, treinar sua mente, mas se não treinar sua boca, você ainda estará vulnerável. Pessoas sábias não espalham segredos. Elas guardam e por isso são lembradas, são procuradas, são respeitadas. A verdadeira influência vem do autocontrole e autocontrole começa no que você escolhe não dizer. Hábito 2. Ser inconfiável. Você é do tipo que diz que vai, mas não vai? Promete, mas não cumpre? Diz que vai mudar, que vai melhorar, que agora vai, mas nunca vai? Eu sei como é. Porque eu também já fui essa pessoa, e só percebi o estrago que isso causava. Quando vi alguém que eu amava me olhando com decepção nos olhos. Foi numa situação aparentemente pequena. Uma amiga próxima, daquelas que estavam comigo em dias difíceis,
Ia fazer aniversário. Ela me chamou pessoalmente. Disse que faria algo simples, mas queria que eu estivesse lá. Eu prometi. Disse que iria. Olhei nos olhos dela e confirmei. Pode contar comigo. Mas no dia da festa, eu simplesmente não fui. Sem desculpas reais. Sem grandes problemas. Troquei o compromisso por algo mais conveniente, mais cômodo, mais divertido. Só mandei uma mensagem curta, fria, tardia, já durante o evento. E aí, o telefone tocou. Era ela. E eu nunca vou esquecer da voz do outro lado da linha. Não havia raiva, havia frustração, havia silêncio entre as palavras. Aquele silêncio dizia tudo. Ali, eu entendi que minha palavra tinha perdido o valor. A verdade é simples, mas dolorosa. A confiança se constrói aos poucos e se destrói em segundos. Você pode ser talentoso, engraçado, inteligente, mas se as pessoas não podem contar com você, se a sua palavra não vale nada, você se torna invisível, irrelevante, porque o mundo respeita quem cumpre o que diz. E no estoicismo, essa é uma virtude central. Epicteto dizia: seja rigoroso consigo e indulgente com os outros. Ou seja, pare de se desculpar, pare de dizer que não deu, que foi sem querer, que você esqueceu. Ou você é alguém confiável, ou você é só mais um ruído no mundo. Se não puder fazer, não prometa. Se prometeu, cumpra. Um homem estoico é um pilar. As pessoas ao redor dele sabem que se ele disse que vai estar lá, ele vai estar. Se ele disse que vai terminar, vai entregar, vai ajudar, ele faz. E é por isso que ele é lembrado, respeitado, temido. Você quer conquistar respeito de verdade? Seja confiável. Num mundo cheio de vozes vazias e promessas quebradas, a sua firmeza será ouro. Seja o tipo de pessoa que cumpre, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria mais fácil fugir. É assim que você se destaca. É assim que se vence. Hábito 3. Interromper. Você já tentou conversar com alguém que nunca deixa você terminar uma frase? Alguém que te corta no meio do raciocínio, que sempre tem uma história melhor, uma resposta na ponta da língua, uma pressa quase desesperada de ser ouvido e não de ouvir? Pois é, eu era exatamente assim, principalmente no começo da minha carreira, cheio de ansiedade, cheio de necessidade de provar alguma coisa. Eu queria mostrar que era inteligente, que merecia estar ali, que tinha valor. Então falava demais e o pior, interrompia. Nas reuniões, eu cortava colegas no meio da frase, corrigia sem ser chamado, tentava completar o pensamento dos outros antes que terminassem de respirar. Achava que estava contribuindo. Na minha cabeça era só entusiasmo, era só vontade de ajudar. Mas um dia, minha gerente me chamou para conversar. A sala estava silenciosa e o tom dela era calmo, quase gentil. Mas o que ela disse me desmontou. Você não escuta, você só espera a sua vez de falar. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu sempre me considerei um bom comunicador, mas ali percebi que nunca fui um bom ouvinte. E mais, entendi que interromper, no fundo, não era entusiasmo, era ego, era impaciência, era a minha insegurança gritando. Quando você interrompe alguém, você passa uma mensagem clara, mesmo sem perceber. Meu pensamento importa mais que o seu. Você está demorando demais. Deixa que eu resolvo. É uma forma sutil e perigosa de desrespeito. No estoicismo, aprender a escutar é um exercício de autodomínio, de presença, de humildade. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca, justamente para ouvir mais do que falamos. E é exatamente isso que comecei a praticar. Respirar antes de responder, olhar nos olhos de quem fala, esperar a pausa, ouvir o que foi dito e o que não foi dito, responder com calma, sem pressa de brilhar. Foi um treino, difícil às vezes, porque o ego quer aparecer, mas foi transformador. Sabe o que aconteceu? As pessoas passaram a me respeitar mais, não por falar mais alto,
mas por escutar com atenção, por fazer perguntas em vez de interromper, por deixar o outro terminar, mesmo quando eu já sabia o final. Hoje eu entendo que o silêncio muitas vezes fala mais alto que qualquer opinião, e que quem ouve com atenção sempre diz as palavras certas. Hábito 4. Reclamar o tempo todo. Esse é um veneno silencioso. Não chega gritando, não destrói tudo de uma vez, mas vai corroendo, dia após dia, tudo de bom que poderia crescer. E o pior, muitas vezes ele começa dentro de nós e a gente nem percebe. Durante muito tempo esse veneno morou em mim. Eu reclamava de tudo. Do tempo, do trabalho, do governo, da minha família, da segunda-feira, da sorte, do preço da gasolina, do chefe, da comida, de mim mesmo. Era como se eu tivesse me tornado um imã de problemas. Tudo que eu via, eu criticava. Tudo que acontecia, eu achava ruim. Até uma coisa boa, eu conseguia transformar em motivo para reclamar. Até que, enfim, já era hora. Mas também, do jeito que fizeram. Legal, mas podia ser melhor. Sem perceber, eu tinha me viciado nisso. Reclamar virou meu idioma, minha zona de conforto, minha armadura. E sabe o mais louco? Eu achava que isso era normal. Achava até que era sinal de consciência crítica, de inteligência, de realismo. Mas a verdade é que era um mecanismo de defesa, um jeito inconsciente de esconder minha frustração, minha insegurança, meu medo de não estar onde eu queria. Até que um dia um amigo, desses que fala a real, sem filtro, virou para mim e soltou: "Cara, parece que nada nunca tá bom para você." Aquilo me pegou, de jeito. Na hora, meu impulso foi me justificar, dizer que eu só estava sendo sincero, que o mundo tá mesmo difícil, que é bom reclamar para desabafar. Mas depois caiu a ficha. Naquele silêncio desconfortável depois da crítica, eu comecei a refletir. Quantas vezes por dia eu reclamava? O que isso mudava de verdade? E pior, o que isso fazia com as pessoas ao meu redor? A resposta foi dolorosa. Eu me tornei alguém difícil de conviver. Alguém que suga a energia do ambiente. Alguém que não enxerga soluções, só defeitos. Alguém que parece carregar uma nuvem cinza por onde passa. E sabe o que acontece com pessoas assim? Elas ficam sozinhas, não porque os outros não aguentam a verdade, mas porque todo mundo tem seus próprios problemas. E ninguém quer carregar o peso emocional de quem reclama o tempo todo. Foi aí que eu conheci o estoicismo. E uma frase me acertou em cheio. Reclamar de algo que você não pode controlar é desperdiçar energia. Simples, direto, indiscutível. Porque é verdade. Reclamar do tempo não muda o tempo. Reclamar do trânsito não faz os carros sumirem. Reclamar do chefe não melhora o ambiente, só piora o clima. A partir daquele momento, eu comecei a prestar atenção. Cada vez que eu sentia vontade de reclamar, eu parava, respirava e me perguntava: isso aqui está sob meu controle? Dá para fazer algo a respeito? Se a resposta fosse não, eu deixava ir. E se fosse sim, eu agia. Parei de reclamar e comecei a me movimentar. Se estava chovendo, eu pegava o guarda-chuva. Se o trânsito estava parado, eu aproveitava para escutar um audiolivro. Se o trabalho estava puxado, eu agradecia por ter um. E se eu não gostava de algo, eu ia lá e melhorava ou aceitava com dignidade. O resultado? Minha vida ficou mais leve. Não porque os problemas sumiram, mas porque eu parei de alimentá-los com reclamações inúteis. E, aos poucos, as pessoas voltaram a se aproximar. Porque gente que reclama o tempo todo afasta. Mas gente que enfrenta a realidade com serenidade inspira. Se tem uma coisa que o estoicismo me ensinou, foi isso. Você não é o que acontece com você.
Você é o que você faz com o que acontece, e reclamar o tempo todo é entregar o controle da sua vida ao acaso. É permitir que o mundo dite seu humor, sua postura, sua energia. Mas quando você troca a reclamação pela ação, você retoma as rédeas, você se torna leve e se torna um porto seguro para os outros. Porque no meio do caos, o mundo não precisa de mais um reclamão. O mundo precisa de quem permanece firme, de quem observa, respira e segue, em silêncio, em paz e em movimento. Conclusão: nenhum desses hábitos parece mortal de primeira, mas juntos eles vão corroendo o respeito que os outros têm por você. Você começa a perder conexões, perde oportunidades e, o mais triste, perde a própria essência. O respeito não se exige, se constrói, com presença, com palavra firme, com escuta, com maturidade emocional. Hoje eu ainda erro, mas agora consigo perceber mais rápido, corrigir mais cedo e viver com mais consciência. Se algum desses hábitos também te persegue, está tudo bem. O importante é não se esconder atrás deles, mas encará-los de frente com coragem estoica e começar a mudança hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa nos comentários. Respeito começa em mim. Só isso. Quero saber quem ficou até o final e quem está pronto para começar esse processo. Nos vemos no próximo vídeo.